Ao abri-la, deparou-se com uma cena inesperada. Sua família inteira reunida na sala de estar, junto com dois rostos desconhecidos. Antes que sua mãe pudesse apresentar os estranhos, um deles deu um passo à frente com entusiasmo, apresentando-se como presidente da renomada Associação de Artistas Marciais do Lago Branco. Lucian sabia que uma figura de tão alto escalão certamente deveria ser, no mínimo, um artista marcial de nível 6. Mas ele manteve sua compostura calma e apertou a mão estendida do homem. O presidente, impressionado com o comportamento imperturbável de Lucian, não pôde deixar de sentir uma admiração pelo jovem. A mãe de Lucian então apresentou o outro estranho, a Seva, da Escola de Artes Marciais da Planície Vermelha. A garota cumprimentou Lucian e o lembrou de que eles já haviam se encontrado antes, durante sua passagem pela Escola da Planície Vermelha. Quando Lucian se sentou, o presidente iniciou seu discurso. Ele estava ali para conceder a Lucian o cobiçado distintivo de artista marcial de nível 2, mas, devido ao seu desempenho extraordinário, a associação havia decidido pagar-lhe uma pensão equivalente à de um artista marcial de nível 3. Como se isso não bastasse, a associação também estava oferecendo a incrível quantia de 1 milhão de yuans para incentivá-lo. A notícia atingiu a família de Lucian como um raio, deixando-os atordoados de incredulidade. Mas Lucian não perdeu a calma. Embora tenha expressado gratidão pelo apoio e incentivo, ele não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Ele sabia que esse tipo de recompensa nunca era concedida sem motivo, então perguntou diretamente ao presidente: há algo que eu precise fazer? O presidente ficou surpreso com a abordagem direta de Lucian. Ele alcançou um envelope em seu bolso e retirou um convite para que ele participasse do acampamento de prodígios da província. Mas, antes mesmo que pudesse terminar sua frase, a garota na sala saltou de sua cadeira e começou a balançar a cabeça veementemente. Claro, o acampamento de prodígios pode ter alguns dos artistas marciais mais talentosos, disse ela, mas também é um lugar que destrói talentos. Enquanto Lucian tomava seu assento, a garota começou a contar uma história. Seus olhos brilharam com um toque de malícia, enquanto ela falava sobre seu irmão mais velho, um ex-aluno da escola que já fora um prodígio. Com seu talento notável, ele tinha grandes esperanças ao entrar no acampamento, mas quando retornou, estava derrotado e perdido. A jovem implorou para que Lucian não corresse o mesmo risco. O presidente, no entanto, interveio, afirmando que Lucian era diferente. Ele via algo no jovem que seu irmão mais velho não tinha, um potencial que poderia levá-lo muito mais longe. Com um gesto dramático, o presidente entregou o envelope a Lucian e declarou que respeitaria qualquer decisão que ele tomasse. O ar estava carregado de tensão, enquanto os lábios de Lucian se curvavam em um sorriso astuto. Ele aceitou o envelope e concordou com a visão do presidente, declarando que estava pronto para o desafio. O presidente soltou um suspiro de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de seu peito. Despediu-se da família, prometendo voltar em alguns dias para buscar Liu Xin. Assim que a porta se fechou atrás do presidente, Lucian voltou sua atenção para a jovem sentada à sua frente. O coração da garota acelerou enquanto ela observava mais de perto. Ele parecia ainda mais bonito pessoalmente. De repente, ela tossiu e recuperou a compostura. Ela veio convidar Lucian para se tornar um aluno honorário da prestigiosa Escola de Artes Marciais da Planície Vermelha. Como aluno honorário, ele teria acesso a todas as aulas e equipamentos da escola, e até teria sessões individuais de treinamento com o pai dela. Além disso, receberia um salário generoso sem nenhuma obrigação, apenas permitindo que a escola usasse seu nome. No entanto, Lucian percebeu que ela tinha um motivo oculto, e estava certo. A garota queria usar o talento prodigioso dele como um golpe publicitário para tornar a escola ainda mais popular na cidade. Apesar dos argumentos persuasivos da jovem, Lucian recusou calmamente sua oferta. A garota saltou da cadeira, cheia de entusiasmo, e proclamou com confiança que poderia oferecer benefícios ainda maiores. Mas Lucian apenas balançou a cabeça, mantendo-se firme. Ele afirmou que ser um membro honorário já era suficiente, e que ela poderia divulgar que ele utilizava regularmente os equipamentos e treinava na escola, pois isso era verdade. No entanto, recusou educadamente o convite para se tornar aluno, pois não via necessidade nisso. Diante dessa resposta definitiva, a jovem respirou fundo, percebendo que não havia mais nada que pudesse fazer. Com relutância, concordou com os termos, e com um peso no coração, anunciou que, a partir daquele momento, Lucian receberia um salário mensal impressionante de 100 mil yuans. Ela se levantou para se despedir de Lucian e sua família. Os familiares ainda não conseguiam acreditar no que haviam acabado de testemunhar, suas bocas ainda entreabertas em choque. Mas o sorriso gentil e as palavras tranquilizadoras de Lucian ajudaram a aliviar suas preocupações. Segurando a mão de sua mãe, ele notou os calos que haviam se formado ao longo dos anos de trabalho árduo. Aquilo era um testemunho dos sacrifícios que seus pais fizeram para sustentar a família. Mas agora as coisas seriam diferentes. Lucian havia alcançado o incrível feito de se tornar um artista marcial de nível 2, e ele usaria suas habilidades para sustentar sua família. A partir daquele dia, sua mãe não precisaria mais trabalhar em turnos noturnos, e seu pai poderia se despedir do trabalho pesado e exaustivo. Lucian estava determinado a garantir que sua família nunca mais tivesse que se preocupar com dinheiro novamente. Enquanto isso, a dona da farmácia roía as unhas de nervosismo, tentando desesperadamente descobrir a identidade do homem misterioso que havia deixado para trás aquele incrível
terrível suplemento. Apesar de todos os seus esforços, ela não conseguiu encontrar uma única pista sobre ele. Ela até vasculhou a lista de farmacêuticos recém-registrados, mas foi em vão. Quanto mais ela investigava o suplemento, mais impressionada ficava. Os resultados dos testes estavam fora da curva. Ele era múltiplas vezes mais forte do que qualquer suplemento de nível 1 ou 2, e até superava alguns dos suplementos de nível 3. E o melhor de tudo, não havia efeitos colaterais. Ela mal podia acreditar na sorte que tinha. Um suplemento que poderia facilmente ser vendido por centenas de milhares de dólares estava sendo comercializado por uma margem insignificante de apenas 3 mil. Com um estrondo, ela bateu a mão na mesa, frustrada. Sabia que tinha encontrado uma mina de ouro, mas sem a ajuda daquele homem misterioso, estava de mãos atadas. De repente, o balconista começou a gaguejar enquanto apontava para a tela da televisão. A dona da farmácia saltou de sua cadeira, ansiosa para ver o que ele havia descoberto. Enquanto a reportagem passava, ela soltou um suspiro de alívio, seus seios fartos tremendo de alegria. Boing, boing. Aparentemente, o misterioso mestre não era nada mais do que um prodígio de 18 anos da cidade do Lago Branco. Mais tarde, naquela noite, no coração da montanha Guu, uma figura sombria se movia velozmente pelo terreno traiçoeiro. Era ninguém menos que Lucian. Com sua mochila jogada sobre os ombros, ele utilizava a técnica estelar para aumentar sua agilidade e velocidade. Não demorou muito para que chegasse ao topo. Seu fôlego estava curto, mas ele usou a técnica de respiração natural para recuperar sua energia e resistência. Com um súbito estouro de poder, Lucian rompeu mais um gargalo. A sensação era indescritível. Um fluxo avassalador de energia percorreu seu corpo. Seus olhos brilharam com determinação ao perceber que havia subido de nível. Lucian havia subido a montanha por um motivo específico: coletar ervas raras e potentes para seu novo suplemento. Sabia que havia inúmeras plantas ali que ainda não haviam sido descobertas ou utilizadas nesta era. Enquanto explorava a montanha, ele colheu as melhores amostras, armazenando-as cuidadosamente em sua sacola. Finalmente, chegou ao sopé da montanha, onde havia encomendado ervas adicionais de um homem de camisa verde e chapéu. O sujeito lhe apresentou as mercadorias com um sorriso astuto, e Lucian não pôde evitar um leve sentimento de desconfiança. Examinando as ervas de perto, ele percebeu que todas estavam em excelente estado e incrivelmente frescas. Pegou a carteira para pagar o valor combinado, mas, de repente, o tom do homem mudou. Com um brilho ganancioso nos olhos, ele dobrou o preço e apontou para as ervas restantes, insistindo que Lucian comprasse tudo. Bem, adivinha quem vai se dar mal agora? Lucian estreitou os olhos, impassível diante da mudança repentina. O homem, com arrogância, declarou que Lucian era um forasteiro e precisava seguir suas regras. Enquanto falava, um grupo de homens ameaçadores emergiu da floresta, empunhando armas. Um sorriso irônico se formou no rosto de Lucian. Ele imediatamente percebeu as intenções daqueles sujeitos. Os homens estalaram os dedos e avançaram ameaçadoramente contra o jovem aparentemente inocente. Risadas e ameaças encheram o ar, mas Lucian não era alguém que se intimidava facilmente. Em um movimento rápido, ele agarrou uma enorme rocha ao seu lado e a esmagou com toda sua força, reduzindo-a a pedaços minúsculos. O grupo ficou boquiaberto, suando frio ao perceber que não era um páreo para aquele jovem formidável. Com um olhar frio e firme, Lucian tirou a mão da rocha e encarou os homens, se perguntando se ainda tinham a audácia de enfrentá-lo. As expressões incertas deles diziam tudo. Lentamente, começaram a recuar, percebendo que haviam encontrado alguém muito além de suas capacidades. Logo, os homens caíram de joelhos, implorando por perdão. Alguns até chamaram Lucian de papai. Ele não pôde evitar um sorriso diante da mudança repentina de atitude. Com um dar de ombros, Lucian pegou o balde de ervas que o homem de camisa verde lhe havia mandado levar. Para sua surpresa, não precisou pagar nada por elas. Ele até tinha se preparado para pagar, mas esse desfecho inesperado o deixou satisfeito. O grupo observou em silêncio enquanto Lucian se afastava casualmente, carregando o balde de ervas. O encontro com ele foi um verdadeiro choque de realidade, e os homens sabiam que não poderiam continuar com aquela vida de bandidagem. Decidiram mudar de rumo e buscar algo mais significativo. Com o nascer do sol, Lucian chegou ao acampamento dos prodígios, um enorme complexo que mais parecia um cenário de filme militar. Ele não pôde deixar de notar que a maioria das pessoas ali ostentava seus crachás com orgulho, enquanto seu ainda estava guardado em uma estante em casa. Um homem de meia idade, de aparência severa, aproximou-se e exigiu saber quem ele era e o que estava fazendo ali. Lucian respondeu calmamente, mas os espectadores começaram a zombar dele, chamando de caipira por não ter um crachá. Sem se abalar, o homem verificou suas informações e rapidamente percebeu que Lucian era um convidado indicado pelo presidente da Associação do Lago Branco. Ele então o conduziu, Lucian no lugar certo, guiando-o pelo labirinto de edifícios até que finalmente chegaram ao destino. À medida que os candidatos entravam na sala, as enormes portas se fecharam ominosamente atrás deles. Alguns começaram a entrar em pânico, mas um homem de aparência severa rapidamente apresentou as regras. Para passar no exame de admissão, eles precisariam encontrar uma saída da sala. De repente, o chão sob eles cedeu e todos despencaram na escuridão. Alguns candidatos estavam preparados para a queda e pousaram graciosamente, enquanto outros caíram no chão com um impacto terrível. Por exemplo, esse idiota aqui. Lucian
observava a cena com calma, seus sentidos aguçados captando cada detalhe. Ele olhou para o longo corredor que se estendia à sua frente, sabendo que aquela não era uma passagem comum. Enquanto ele analisava o ambiente, um homem de casaco vermelho chamado Lin começou a zombar da situação. Lin tentou impor sua autoridade sobre os outros candidatos, tentando unificar aqueles da cidade Qingyuan e pintar Lucian como um forasteiro. Apontando o dedo para Lucian, ele declarou que o jovem não passava de um peão descartável em seu jogo e ordenou que Lucian explorasse o caminho para todos. Lucian riu, empurrou Lin para o lado e com um sorriso debochado, respondeu: "O Gigachad sempre voa sozinho", zombou, enquanto os fracos se amontoam como covardes. O rosto de Lin ficou vermelho de raiva e humilhação, e ele ferveu de desejo por vingança contra Lucian. Ele o ameaçou de morte, mas mal sabia que o karma estava prestes a alcançá-lo. De repente, o pé de Lucian acionou uma armadilha escondida no chão, fazendo uma enxurrada de enormes esferas vermelhas descerem pelo corredor. Como se isso não bastasse, as bolas se transformaram em robôs de alta tecnologia que se ergueram imponentes diante dos candidatos. Cada um era muito mais forte do que um artista marcial de nível 1, e com mais de uma dúzia deles, as chances estavam contra o grupo. Enquanto dois covardes continuavam a zombar de Lucian, uma garota corajosa o alertou para ter cuidado. No entanto, ele não precisava do aviso. Com um movimento casual, ele pegou um dos socos do robô com apenas uma mão. "É só isso que vocês têm?" Ele debochou, antes de desmontar os membros do robô com facilidade, enchendo a sala com um som de eletricidade crepitando. Como esperado, sempre há aquele palhaço no grupo que se recusa a aceitar o óbvio. Nesse caso, era um bufão que não conseguia conceber a ideia de que Lucian era alguém a ser temido. Em vez de demonstrar humildade, ele riu e proclamou que os robôs não passavam de um monte de sucata. Ele até teve a audácia de tentar liderar o grupo para longe do perigo, mas todos estavam compreensivelmente hesitantes. Enquanto os outros tremiam de medo, o idiota desfilou até um dos robôs, colocou as mãos nos quadris e, cheio de confiança, saltou no ar para dar um chute giratório na cabeça do robô. Para surpresa de todos, ele conseguiu arrancar a cabeça do robô de seu corpo. Mas, antes que pudesse sequer desfrutar de sua própria glória, um punho colossal surgiu do nada e o arremessou pelo salão. O impacto do golpe deslocou sua mandíbula, quebrou vários de seus dentes e fraturou seu osso malar. Murmurando algo ininteligível, o bufão balbuciou sobre os robôs serem uma ameaça de nível 2 e não nível 1. Enquanto o grupo ajudava o pobre coitado a se levantar, eles assistiam, boquiabertos, enquanto Lucian destruía os robôs com facilidade. Era quase como se ele estivesse entediado com tudo aquilo. Com um bocejo casual, ele atravessou as defesas dos robôs e expôs seus núcleos, acabando com eles rapidamente. Do lado de fora do corredor, um funcionário monitorava a situação. A princípio, ele pensou que os robôs tinham falhado, mas então a porta atrás dele rangeu ao se abrir, revelando uma cena de caos e destruição. Chamas rugiam pelo corredor enquanto os robôs explodiam um a um. Lucian avistou o funcionário e rapidamente deduziu que ele provavelmente era um guardião da segunda fase. Sem hesitar, ele desferiu um soco devastador. Na sala de controle, uma deslumbrante mulher de meias pretas e mini saia monitorava todo o acampamento. Um homem de cabelo verde entrou na sala segurando uma xícara de café fumegante. Ele a cumprimentou pelo primeiro nome, para seu desgosto. A mulher franziu a testa e ordenou que o homem, ninguém menos que o Major Qin Xiaodun, a chamasse por seu devido título, Tenente Coronel Dong Qingshui. Enquanto se acomodavam em suas cadeiras, o Major Qin não conseguiu conter sua curiosidade sobre a qualidade do acampamento dos prodígios. A Tenente Coronel Dong esfregou a testa em frustração, desapontada com os candidatos que viu até agora. Apenas 8 deles atendiam aos padrões e nenhum parecia particularmente especial. Isso até que ela notou uma garota que se destacava dos demais. Essa garota era uma artista marcial de 18 anos com um espírito de luta poderoso, quase no nível de um mestre espiritual, e se aproximando do nível 2 como artista marcial. Suas habilidades eram impressionantes, para dizer o mínimo. A Tenente Coronel Dong não pôde deixar de sentir um lampejo de esperança para o futuro do acampamento. Enquanto o Major Qin tomava um gole de seu café, ele tentou quebrar o silêncio com uma piada, mas seu comentário não teve sucesso, deixando-o com um sorriso constrangido. Ele rapidamente desviou sua atenção para as telas à sua frente, examinando os vários feeds das câmeras do acampamento. De repente, seus olhos se arregalaram em choque, e ele acidentalmente derramou o café quente em si mesmo, mas nem sequer reagiu à queimadura, pois seu olhar permaneceu fixo na tela. A Tenente Coronel Dong Qingshui notou a reação do Major Qin e imediatamente voltou sua atenção para o monitor. Seus olhos se arregalaram de surpresa. O que eles viram era inacreditável. "O que você acha, Tenente Coronel? Você acha que ela é para ser a waifu definitiva?" Enquanto isso, na sala de exame 7, Xia Lin emergiu vitoriosa sobre o último boneco de treinamento. No entanto, ela sentiu uma presença perigosa emanando do corredor à sua frente. Quando abriu a porta para prosseguir com o teste, foi subitamente surpreendida. Os membros da equipe estavam ali, segurando escudos e armas, totalmente armados e com olhares fixos na saída de outro corredor. Xia Lin liberou seu poder psíquico, permitindo que enxergasse através das paredes. Atrás delas, testemunhou 2 pessoas em combate. Contudo, os adversários não eram robôs, mas sim humanos.
segundos. Ao tentar observar mais de perto a identidade de um dos combatentes, uma pressão imensa e avassaladora envolveu, como se estivesse diante de um demônio. Gotas de suor escorreram por sua testa. Assustada, deu alguns passos para trás, recuando apressadamente para seu corredor original e fechando a porta com força. Sentou-se no chão, tremendo incontrolavelmente. O medo que sentiu era simplesmente aterrorizante. A Tenente-Coronel Dong Qingshui. Galera, deixa aqui nos comentários por qual nome você quer que eu chame a Tenente-Coronel Dong Qingshui. Por hora ela será chamada de Fubuki, e o Major Xin Xiaodun chegaram apressadamente à cena. O Major Qin perguntou sobre a situação dentro da sala, apenas para descobrir que as câmeras haviam sido destruídas, tornando impossível verificar o que estava acontecendo. Além disso, a comunicação com a equipe de supervisão havia sido perdida há algum tempo. O Major Qin imediatamente ordenou que a equipe preparasse um relatório contendo informações sobre todos os indivíduos dentro do corredor. No entanto, Fubuki dispensou a necessidade. Foi então que rachaduras surgiram nas resistentes paredes e, de repente, Lucian irrompeu pela porta. Todos suspiraram aliviados ao perceber que era um estudante. Em suas mãos, Lucian carregava alguém. Ele soltou o fiscal da prova e se apresentou como Lucian, da cidade Bairre. O Major Qin caiu na gargalhada, expressando satisfação ao ver Lucian. Comentou sobre como ele havia destruído bonecos de treinamento tão caros e até mesmo espancado o fiscal da prova. Sentindo-se desconfortável, Lucian explicou que tudo não passava de um mal-entendido. Ele acreditava que fazia parte do exame e sabia que o fiscal era forte, mas simplesmente não conseguiu conter sua força. Fubuki lançou um olhar para Lucian e, de repente, liberou seu poder psíquico. Centenas de fios violeta voaram em direção a ele. No entanto, a expressão de Lucian permaneceu inalterada e ele não se moveu. Os fios passaram através de seu corpo. Fubuki fechou os olhos, como se tivesse obtido a resposta que buscava. Respirou fundo e parabenizou Lucian por ter passado na avaliação, instruindo-o a descansar por enquanto. Após a equipe escoltar Lucian para fora, os dois instrutores analisaram cuidadosamente os relatórios e gravações. Os dados mostravam que a energia sanguínea de Lucian era de apenas 15, mas sua força de combate atingia impressionantes 15.000. Isso era simplesmente inacreditável. Momentos atrás, Fubuki havia tentado sondá-lo com seu poder psíquico, mas não conseguiu perceber nada. Além disso, Lucian não demonstrou qualquer reação. O Major Qin perguntou como deveriam lidar com essa anomalia. Fubuki permaneceu em silêncio por um momento antes de dizer: os dados podem não estar corretos, mas, por hora, vamos considerar Lucian como um dos candidatos principais ao lado de Xialin. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Parece que este campo de treinamento acaba de ficar bem mais interessante. Enquanto isso, Lucian havia sentido a sondagem psíquica de Fubuki. Ele percebeu que o poder dela era mais de 5 vezes maior que o seu. Imediatamente, retraiu sua própria energia psíquica, sem saber se havia sido detectado. Foi então que seu estômago roncou alto. Os membros da equipe sorriram, constrangidos ao ouvir o som, e decidiram levar Lucian ao refeitório para uma refeição antes de encaminhá-lo ao dormitório. Qual é o tamanho das porções aqui? Lucian perguntou. O funcionário sorriu e respondeu: para sua primeira refeição, é ilimitado. Ao entrar no refeitório, Lucian viu uma mesa cheia de comida deliciosa. Em poucos minutos, devorou dezenas de pratos. Em seguida, pediu mais 5 pratos e, eventualmente, até mesmo 10 a mais. Os funcionários ficaram impressionados com seu apetite. Naquele momento, uma garota se aproximou carregando uma bandeja de comida. Ela se apresentou como Yang, também uma estudante da cidade Bairre que participava do campo de treinamento. Eles haviam passado pela avaliação juntos. Lucian pensou que ela havia vindo para se juntar a ele em uma refeição gratuita, então disse que a comida ali era ilimitada e que ela poderia pedir sua própria porção aos chefes. Yang rangeu os dentes e pensou: não é à toa que você não tem namorada. Lucian então perguntou novamente, lembrando-se do que o presidente havia dito sobre ninguém da cidade Bairre ser capaz de chegar ali. Yang explicou: não é bem assim. Estudantes de Bairre vêm para cá todos os anos, mas muito poucos conseguem passar na avaliação. E, mesmo que consigam, muitas vezes são mandados de volta por não terem pontos suficientes. Lucian deu uma grande mordida em seu enorme frango assado e perguntou o que eram os pontos. Yang explicou que os pontos eram a moeda dentro do campo de treinamento. Eles poderiam ser usados para trocar por recursos, utilizar equipamentos, buscar conselhos dos instrutores, obter suplementos e até mesmo pagar pela acomodação. No futuro, também seriam necessários para as refeições. Ela ergueu 3 dedos e disse: atualmente, apenas 3 pessoas têm pontos. Eles conseguiram passando na avaliação inicial. O primeiro é Shao Yong, um artista marcial com talento de nível 2, especializado em defesa. O segundo é Man Jinyi, que também tem talento de nível 2, especializado em velocidade. O último é o mais raro e poderoso, Xialin, que possui um talento desperto de poder psíquico. Dizem que Xialin é o participante mais forte deste campo de treinamento. Nesse momento, Xialin passou por perto carregando sua refeição. Ao virar a cabeça, avistou Lucian segurando um grande prato de frango assado. Seus olhares se cruzaram e, naquele instante, sua expressão mudou. Ela quase derrubou sua sopa no chão e rapidamente se virou, saindo da cena. Lucian se lembrou de que alguém havia usado poderes psíquicos para sondá-lo mais cedo e
Sui Ryu. Ele perguntou a Yang. Apenas 3 pessoas passaram na avaliação? Yang respondeu. Dizem que há uma 4ª pessoa, mas isso é apenas um rumor. Falam que esse indivíduo possui uma força aterrorizante, destruindo todos os bonecos de treinamento de nível 2 com as próprias mãos. Ele parecia um demônio. Dizem até que ele mandou o examinador para o hospital. Yang caiu na risada, dizendo que um lunático desses não poderia existir. Lucian, que estava bebendo um gole d'água, engasgou e cuspiu ao ouvir isso. Yang pensou consigo mesma que, embora Lucian fosse um prodígio talentoso em Baihe, dentro do campo de treinamento, ele era apenas mais um. Ela não queria que ele desistisse de si mesmo. Pegou seu lenço e o entregou para ele secar a boca, dizendo que acreditava nele. Enquanto Yang incentivava Lucian, ela não percebeu a chegada de 3 pessoas por trás deles. O líder do grupo pigarreou, e Yang se virou para ver que se tratava de um dos funcionários do campo de treinamento. O homem de meia-idade olhou para o relatório e disse: devido à destruição de 18 bonecos de treinamento durante a avaliação e ao fato de um instrutor ter sido hospitalizado, precisamos conduzir uma investigação. Solicitamos que Lucian nos acompanhe. Yang não conseguia acreditar no que estava ouvindo. E não era só ela. Todos no refeitório voltaram seus olhares para Lucian. Lucian se levantou sem jeito e disse: eu ainda não terminei de comer. Posso levar minha refeição? O instrutor ficou sem palavras, mas concordou com o pedido. Lucian acenou para Yang antes de ser levado. Todos no refeitório ficaram boquiabertos. Os rumores eram verdadeiros. Yang lembrou-se de como havia descrito Lucian mais cedo e pensou: oh, meu Deus, o que foi que eu disse? Se você curtiu esse momento épico, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos incríveis. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e comente o que achou dessa cena. Até a próxima!